Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O Governo tem um novo mantra. Fez o seu melhor orçamento de sempre. Façamos então esse debate para além do slogan. Qual é o melhor orçamento? Aquele que eliminou cortes nas pensões e salários ou este que os atualiza abaixo da inflação esperada? Os salários e pensões são agora nominalmente mais altos, claro, mas só no primeiro caso, eliminando cortes, se recuperou poder de compra. Um orçamento do Estado vale pela resposta que em cada momento dá aos problemas do país, pela diferença que faz na vida das pessoas. E é por isso que a proposta de orçamento do Estado que o Governo apresenta hoje não é melhor do que os anteriores orçamentos. É sua herdeira e ainda bem, mas nunca devemos viver só de herança. Não há neste orçamento cortes. São aplicados mecanismos de atualização mínima automática de pensões, prestações sociais e escalões de IRS. Repuseram-se apoios básicos para combater a pobreza. Os manuais escolares gratuitos garantem a universalidade da escolaridade obrigatória. Acabou-se com a subversão de transportes coletivos mais caros do que o carro particular. Este orçamento depende de uma economia que, com as suas dificuldades, funciona e não de receitas extraordinárias vindas de privatizações ruinosas que pagaram despesa de curto prazo e hipotecaram o futuro do país. A segurança social estabilizou e reforçou-se com a criação de emprego. É pouco? Não. Foi muito. Está feito. Esta recuperação do país foi das decisões mais importantes dos últimos anos e o Bloco orgulha-se de ter participado neste caminho. Foi um caminho que deixou a direita sem programa e sem proposta até hoje, como se viu nas eleições, como se vê neste debate. Mas mais importante, foi o caminho que recuperou o país respondendo pelas pessoas. O que está feito permite hoje construir um caminho mais sólido, ainda bem. Mas confundir o que se fez com o que é preciso fazer é perigoso. Estamos num novo ciclo. O ciclo marcado dolorosamente pela crise da habitação. O ciclo onde a resposta à emergência climática tem de ser efetiva. O ciclo em que os serviços públicos não podem esperar mais na saúde ou nos transportes. O ciclo onde responder por quem trabalha exige a coragem das grandes mudanças de justiça social e económica, direitos do trabalho, erradicação da precariedade, reforço do sistema de pensões. O que falta a esta proposta de orçamento não é apenas a disponibilidade negocial que o Governo só mostrou muito tardiamente. Falta-lhe resposta e estratégia para os problemas de hoje. Não chega a viver do que já está feito, nem celebrar o facto de não o desfazer. O descongelamento de carreiras terá efeito em 2020, seguramente já estava decidido. Os escalões de IRS criados na anterior legislatura far-se-ão sentir? Claro, são decisões tomadas. Há manuais escolares gratuitos? Novidade seria se deixasse de haver. A atualização do indexante de apoios sociais tem efeito? Bem, decidimos isso há muito tempo. Se assim não fosse, até os mais pobres perdiam com a inflação. Mas, na verdade, somando todas estas medidas de recuperação de rendimentos, que na sua esmagadora maioria mais não são do que a aplicação de decisões passadas, quem aqui vive e faz contas à vida para chegar ao fim do mês, não terá o aumento de que precisa e que é seu direito. O mesmo no investimento. Sobe 28%, certo, mas 28% de pouco não será nunca grande coisa. E olhar para o investimento mais uma vez, vemos que vem do passado e que não poderia deixar de lá estar, mas não vemos o que o futuro nos exige. Das obras em escolas à compra de comboios, já estava tudo decidido e apenas aguarda execução. Na habitação há verba para o primeiro direito, a resposta a quem precisa de realojamento urgente e que foi identificado na anterior legislatura. Mas não há investimento capaz de um mercado de arrendamento público que combata a especulação e garanta o direito à habitação. Na saúde, na proposta inicial do Governo, combate-se a suborçamentação, mas não se aumenta a despesa face ao executado. Na verdade, há na proposta de orçamento do Estado uma novidade.
Afirmar claramente que a timidez do investimento serve a estratégia descendente como forma de pagar a dívida pública. E esse é um mau sinal. É um mau sinal não apenas porque limita o investimento e, portanto, a economia. É um mau sinal porque é um recuo político explícito face ao caminho dos últimos 4 anos. Afirmámos sempre que só o crescimento económico podia proteger o país. Assim se aumentaram salários e pensões contra as pressões de Bruxelas e provámos que esse era o caminho certo. Quando o Governo aparece centrado no objetivo do excedente e sem propor um outro horizonte compreensível para a sua estratégia orçamental, planta a dúvida legítima. Terá a recuperação de rendimentos dos últimos 4 anos deixado também o Partido Socialista sem programa? Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, para o Bloco de Esquerda as prioridades são claras: aumentar os rendimentos de quem vive do seu trabalho e aumentar o investimento. Afastada pelo Governo a alteração da legislação laboral, no imediato, a medida orçamental transversal capaz de recuperar poder de compra de quem vive do seu trabalho é a descida do IVA da energia. Menos despesa na tarifa da luz é mais salário, é mais pensão. Num dos países com a energia mais cara da Europa, é também uma medida de justiça. Bem pode dizer agora ao PS que, afinal, a subida do IVA da luz em 2012, a que o PS se opôs na altura, foi uma boa ideia porque é política ambiental. Não é verdade. Não é verdade porque a implementação da tarifa social já provou que mais acesso não é mais consumo. E não tem nenhum sentido que o programa de combate para a emergência climática se faça discriminando pela carteira e penalizando os salários médios. A resposta para a neutralidade carbónica está assim em mais e melhores transportes públicos, em investimento na eficiência energética, na proteção do território. E o Bloco não desistirá de nenhum destes objetivos, como não desiste de recuperar os serviços públicos, o Serviço Nacional de Saúde como a escola pública, de tornar a justiça mais capaz, de investir na cultura e na ciência, de concretizar o estatuto dos cuidadores informais, de construir caminhos de dignidade contra a exclusão, de combater o privilégio e as desigualdades, de responder à crise da habitação. Não fechamos nenhuma porta a negociações. Assumimos toda a responsabilidade e não esperamos facilidades. Que ninguém espere que o Bloco esqueça o seu mandato. Muito obrigada.